missão de trazer a palavra aqui para vocês, né? E eu aceitei. E aí hoje eu vou falar sobre obedecer e reconstruir, baseado no livro de Neemias. Bom, a história de Neemias começa no período do retorno dos exilados judeus da Babilônia. Porque Nabucodonosor foi lá, capturou os judeus e fez como se fosse um exílio. Tirou eles de sua terra e trouxe para a Babilônia. E destruiu toda Jerusalém, dos muros até o templo. E aí, anos depois, o Império Persa conquistou a Babilônia. E aí o rei Ciro, que era o antigo rei da Pérsia, ele liberou para que os exilados judeus pudessem voltar a Jerusalém. E aí eles começaram a reconstrução do templo. E aí, bom, eu vou começar o primeiro tópico, que se chama o chamado. Ao ver a situação de Jerusalém, Neemias chorou, jejuou e orou. E pediu a Deus forças para agir. A sua oração, ela refletiu a sua humildade. Porque ele orou do capítulo 2 de Neemias, capítulo 1, do versículo 4 ao versículo 11. E aí, ele expressou todo o seu amor, toda a sua humildade. E como diz no versículo, ele chorou, jejuou e orou. Bom, certo dia, Neemias foi servir Artaxerxes, que para quem não sabe ele era copeiro. E aí, Artaxerxes percebeu que ele estava triste. E perguntou para ele por que ele estava assim. Ele teve a coragem de falar para o seu chefe que era porque a terra de seus pais, em que seus pais estavam sepultados, estava destruída. E aí ele pede para o rei para poder voltar para lá, para reconstruir. E aí, bom, nessa parte aí eu quero que vocês observem três coisas. Bom, primeiro, a coragem de Neemias em falar com o chefe, porque ele era copeiro do rei, ele não era um amigo do chefe, ele não era amigo do rei. E o dois, quando Deus chama, ele provê os recursos e libera os acessos. Porque Neemias orou e foi falar com o rei. E aí ele estava acreditando que Deus ia fazer alguma coisa para ajudar ele. Aí ele foi falar com o rei e o rei deixou ele ir, liberou ele ir e ainda deu recursos para ele conseguir reconstruir. Bom, e o terceiro é a coragem de falar da sua fé para o mundo. Porque ele fala para pessoas que estão acusando ele depois, acusando ele não, zombando dele quando ele está reconstruindo. Ele fala para o rei, ele fala para todos da sua fé. E hoje em dia está ficando cada vez mais difícil seguir Jesus neste mundo. Agora eu vou falar sobre o tópico 3, que é a obediência. Bom, no conceito do dicionário, obediência é uma abertura para agir segundo a orientação maior. Mas, na história de Neemias, o ato de obedecer é o ponto central da sua liderança e do sucesso e da reconstrução do muro de Jerusalém. Porque Neemias foi um homem que, antes de qualquer ação, aceitava a vontade de Deus e a obedecia. Ele se entregou por completo ao chamado e ele deixou seu emprego, deixou sua casa, deixou sua família para cumprir o chamado de Deus. Assim nós também devemos fazer, obedecer o ídolo do Senhor. E o que Deus tem chamado para fazer hoje? O que Deus tem chamado você para fazer hoje? Bom, com essa pergunta eu quero começar o tópico 4, que é reconstrução. Reconstruir, no contexto de Neemias, é mais do que apenas reerguer o muro. É você reerguer sua dignidade, sua identidade, algo que foi perdido. E aí, isso é o relacionamento com Deus. E o povo de Israel tinha passado por um longo tempo de exílio. Como eu disse, quando eles voltaram, Jerusalém estava toda destruída. E o ato de reconstruir os muros era como se fosse um jeito de reconstruir a própria nação. Tópico 5. A importância da oração. Neemias nunca tomou atitudes por impulso. Ele sempre perguntava a Deus qual era a estratégia e o que ele deveria fazer. E aí eu peço que vocês abram em Neemias capítulo 1. E aí, quem já primeiro pode ler aí o versículo 4. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei.
E lá meti por alguns dias este jejuando e orando perante o Deus dos céus. Vamos aí, gente. Deus sim. Ó Senhor Deus do céu, Tu és grande e nós tememos. Tu és fiel e guardas a tua aliança com aqueles que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Vai entre vocês. Olha para mim, Senhor, e ouve as orações e faço de novo em favor dos teus servos, o povo de Israel. Eu confesso e nós, o povo de Israel, temos pecado. Os meus antepassados e eu temos pecado. Pedro, vem, César. E todos nós corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Pronto. E no resto do 2 até 11, ele diz assim: lembra agora do que disseste a ele. Se vocês, o povo de Israel, forem fiéis a mim, eu os espalharei entre as outras nações. Mas, se depois disso vocês voltarem para mim, obedecerem aos meus mandamentos, eu o trarei de volta para o lugar que eu escolhi ali para ser adorado, mesmo que vocês estejam espalhados pelos fins da terra. Senhor, estes são seus servos, o teu povo. Tu os livraste do cativeiro, com o teu grande poder e com a tua força. Ouve agora a minha oração e as orações de todos os teus servos, que têm prazer em te adorar. Fazem com que eu tenha sucesso hoje e que o rei seja bondoso comigo. Nesse tempo eu estava encarregado de servir o vinho ao rei. Bom, essa aí foi a oração de Neemias, que ele fez para Deus antes de falar com o rei. E aí dá pra ver que ele se entrega na oração, ele fala com toda a sua humildade, como, respeitando a Deus, e depois ele obedece. Bom, nessa oração, ele reconhece que Deus é o Senhor da vida dele e do povo, e faz a confissão dos pecados dele e também do povo. Ele também pediu a direção de Deus para agir para cada etapa dos processos de reconstrução. E bom, como está a nossa vida de oração? Nós temos buscado Deus nós temos buscado em Deus as direções? Jesus, ele é o nosso grande referencial. E ele sempre separava momentos para orar. Nós precisamos fazer o mesmo. Por isso eu começo o tópico 6. Na missão, os inimigos se levantam. E eu peço para que quem achar primeiro aí, leia Neemias 4:1. Quando Sanbalate ouviu que nós estávamos reconstruindo a muralha, ficou irado e indignado e começou a zombar os judeus. Bom, líderes locais, como diz o versículo, né? Sanbalate, Tobias e alguns outros eram contra a restauração de Jerusalém. E aí eles começaram a zombar das pessoas que estavam construindo. Primeiro com piadas e depois com ameaças. Mas Neemias recebeu o chamado de Deus, incentivou o povo a trabalhar com a mão e segurar a arma na outra. Bom, capítulo 7, que é a conclusão. O ato de Neemias nos ensina que em nossas vidas, muitas vezes somos chamados para reconstruir, construir alguma coisa. Isso pode se manifestar de várias maneiras: reconstruir relacionamentos, recuperações perdidas, restaurar a fé e outros momentos. Bom, obedecer a Deus em momentos de crise e destruição é confiar que mesmo quando parece estar tudo perdido, por confiar nele, você vai conseguir. E isso é um caminho para a reconstrução. Bom, falando do chamado de Neemias, Deus não falou com ele como Abraão, como Jacó, falou diretamente com a voz audível para ele. Deus falou no coração dele e ele sentiu que deveria fazer aquilo, e o fez. Bom, para acabar, eu queria fazer uma breve reflexão aqui. Bom, nós, enquanto embaixadores do Rei, quais missões Deus tem nos dado? Temos sido obedientes à voz de Deus? Como temos nos preparados para cumprir o ID? Que Deus nos ajude e aplique a palavra no nosso coração. Obrigado pela oportunidade.